Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Pontualmente meio-dia, uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM, uma ótima tarde para você que nos vê em vídeo pelo preverfm.com.br. Começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você que está acompanhando aqui a Prever FM. Eu vou pegar um primeiro boa tarde do nosso convidado que já chegou, Henrique Faraldo, que é o CEO do Shopping Parque Botucatu. Faraldo, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite para estar aqui batendo um papo. Boa tarde, sempre é um prazer poder participar aqui dos programas da Prever FM. Muito bem, daqui a pouco a gente vai falar do shopping, o Faraldo vai falar um pouquinho da história dele, como é que nasceu a ideia do Shopping Parque Botucatu. Daqui a pouquinho você continua aí em 100.9 da Prever FM, esse é o Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você. Prever FM. 12:04, voltamos aqui com o Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você que está acompanhando pelo 100.9 da Prever FM. Hoje o nosso convidado é o empresário Henrique Faraldo, que é CEO do Shopping Botucatu e também tem vários outros empreendimentos. Eu costumo brincar, viu, Faraldo? O seu dia tem 28 horas, 30 horas, deveria ter, né? Olha, meio parecido com o seu, viu? Eu vejo também que vocês estão sempre na ativa aí, sempre falando, se comunicando, e às vezes a agenda precisa ter mais que 24 horas mesmo, viu? Você tem razão. Qual é a parcela do dia que o Shopping Botucatu te consome todos os dias? Depende, porque você acaba concentrando em um único local, né? Mais atividades. Mas eu trabalho normalmente 12, 14, 16 horas por dia. Só pro shopping? Não, geral. Tá. Geral. Isso é rotina. Além do shopping, Faraldo, quais são as outras atividades que tomam seu tempo? A gente imagina que é só o shopping, mas não. Olha, tem mais frentes, né? Mas as que mais tomam tempo, sem dúvida, é o shopping, né? O que envolve o shopping, planejamento estratégico, crescimento, outros braços que a gente está abrindo dentro do próprio shopping para poder também prestar serviços para o setor de shopping center, para a indústria de shopping center, porque a gente acabou pegando uma experiência, né? O shopping começou o projeto em 2010, né? Nós estamos em 2026, são 16 anos entre o primeiro start de falar de shopping center e a data de hoje. Então acabamos aí nessa imersão toda pegando experiência em mais frentes, em mais áreas dentro da indústria de shopping center, sofrimento do dia a dia, do varejo, das obras, enfim, da gestão como um todo. Então nós estamos sendo aí procurados para algumas outras frentes de gestão de outros shoppings, de participação ativa em estruturação. Então isso acaba também demandando tempo e participando de outras frentes aí da indústria de shopping center e do varejo. A parte do mel, a gente continua na parte, né, da Realeira, na parte do mel aí, esse ano a gente completa no mesmo CNPJ 39 anos. É uma raridade, né? Você tem uma empresa aí que atuou por todo esse tempo, um volume grande e ainda ativa, funcionando, crescendo, com projetos aí bastante ativos, sendo destaque aí com inovação de novos produtos, criação de produtos que a gente chama à base de mel e plantas, né? Apis Plants Based, trazendo novidades, equipamentos. Nós vamos inaugurar ainda esse ano a primeira loja com o Seito aqui em Botucatu, uma operação de 200 metros quadrados que a gente pretende replicar para outros destinos. Ela vai ter um modelo também de loja padrão de 50 metros para shopping center, vai ter quiosque e que a gente chama aí do mundo das abelhas. Então, as duas frentes que mais consomem tempo, tem outros negócios também que a gente está desenvolvendo, mas os dois focos principais são esses, que se você der um 360 graus em cada um deles, eles se ramificam, né? Abrem mais frentes que tem sinergia entre eles, mas acabam consumindo a maior parte do tempo. Quem começou a Realeira? Foi você mesmo? Sim, fui eu. Você era molequinho de tudo? Júlio, eu tive que me emancipar, eu tinha 17 anos. Puxa vida. Para poder montar a Realeira, né? Naquela época demorava para sair um CNPJ, né? Como agora, né? O pessoal ainda hoje reclama que demora, mas naquela época, há 39 anos atrás, demorava muito mais. Então eu tinha de 16 para 17, eu lembro que eu completei 17 e eu queria já abrir a loja, porque eu já estava vendendo para terceiros, já comprava, vendia, já fazia toda essa comercialização. E eu precisava ter um CNPJ para poder soltar nota para os meus clientes e fazer o negócio começar a acontecer. Então, com 17 anos, eu me emancipei e comecei as atividades da Realeira. E para quem não sabe, a Realeira ela é um instrumento muito importante do setor, né?
E muita gente em Botucatu não imagina que nós temos a Realeira aqui, né? Que você tem a Realeira aqui, né? Por exemplo, quais são os... você tem alguns clientes famosos dentro da Realeira, né? Olha, a Realeira, ela sempre trabalhou no auto atacado. O que é auto atacado? É a venda de mel, própolis, pólen e gelé real para as grandes indústrias, né? Nós fomos aí por vários anos entre os 3 maiores exportadores de mel do país, comprando mel desde lá do norte do Maranhão até o Rio Grande do Sul. Fomos os primeiros aí para Nordeste, montar as estruturas e fazer essa movimentação toda. Quando tivemos aí o incremento da virada do câmbio, né? Você lembra na época do Fernando Henrique, nós tivemos aí câmbio, era 80 centavos, né? Para você comprar um dólar. Aí ele foi para 1,20, deu um tombo para 1,80, 2 e pouco. E aí começamos a falar de exportação, porque o país não era um país exportador. Com essa taxa de câmbio, eu me lembro ainda que quando a taxa era baixa, eu fui expor na Suíça, lá em Lausanne, com o stand da Realeira, fui querendo vender mel, né? Para o europeu e tudo. Foi uma das minhas primeiras imersões lá fora. E o câmbio nessa taxa, eu lembro que chegou no segundo dia, no final do segundo dia, eu inverti o propósito. Eu estava começando a importar mel, importar produto, porque o nosso preço, assim, era absolutamente fora do mercado para poder competir, né? Com os argentinos, uruguaios, chineses, que estavam muito ativos aí na Europa naquela época. E aí a gente inverteu a situação também, logo na sequência teve falta de mel no Brasil, então foi também positivo nesse sentido. Mas essa mudança, ela foi histórica, não só para o mel, né? Para o país como um todo, para poder trabalhar no agro de uma maneira mais eficiente e financeiramente viável para as exportações. Teve algum momento nesse período que você chegou e falou, não dá mais, hein? Será que você quase desistiu, mas algo te fez continuar? Olha, sempre tem. Nós passamos por uma transição grande, porque eu sempre acreditei que nós, até brincava, sempre brinco, né, com os nossos clientes lá de fora. Falou, a gente apanha tanto, uma hora a gente aprende. Porque as exigências que são feitas para o mercado de exportação, a granel, que a gente chama, são os MEIs em tambores, contêineres de 20 toneladas, são as mesmas que são para o varejo tradicional, né? E quando a gente começou com as exportações, ter a pretensão de ter o teu produto com a sua marca no exterior era muito distante, né? Você vê grandes exemplos de empresas que foram para fora e não conseguiram ativar, isso até hoje. Se você pegar um grande exemplo aqui do Brasil hoje, você vai ter a Bauducco. A Bauducco é muito forte nos Estados Unidos, eles fizeram um trabalho aí de vários anos, né? Hoje eles têm fábricas, mas começaram com distribuição, perderam muito dinheiro nas ativações e conseguiram fazer um trabalho muito forte. Quem mais que se destaca? JBS, né? Virou uma gigante lá fora, né? Com indústrias aí no mercado americano, virou líder, né? Mundial aí hoje no setor deles de proteína. E se você for ver hoje, pega aí marcas nossas de suco de laranja lá fora. Difícil você lembrar de alguma. Café brasileiro, né? É difícil você lembrar. Soja, é difícil você lembrar. Então elas são commodities que são exportadas pelo país, que eu não critico. Eu acho que até um determinado momento é importante para que a gente possa quebrar essa barreira, seja feitas as exportações, tá? Traçando um paralelo com o mel, é exatamente o mesmo. Então, você levou o mel lá para fora, por exemplo, o mercado europeu conhece os nossos MEIs, o mercado americano conhece os nossos MEIs, o consumidor final conhece. Então, essa primeira barreira, tecnicamente é importante quebrar com a commodity. Mas depois, na sequência, a gente precisa sair da commodity, fazer um trabalho de inovação, embalagem, né? E ativar a marca nossa Brasil lá fora, com produtos com valor agregado. Com isso, a gente melhora a nossa espiral aqui interna de processos, de procedimento, a gente consegue remunerar melhor os nossos produtores, consegue ter a marca Brasil lá fora, porque a gente, no caso do mel, nós temos biomas aqui no Brasil incríveis, né? Você roda bastante, você sabe disso, viaja, gosta aí de estar, né? Mergulhando, estou vendo até, né, fazendo essas atividades extras de trabalho que tem que ter. Então você conhece lugares, eu rodei o Brasil inteiro pelo interior. Às vezes o pessoal fala, conheço o Nordeste. E no Nordeste, ficar no Hotel 5 Estrelas, na beira da praia, com comida all inclusive total, você conhece um pedacinho, mas você não conhece o Nordeste. Você vai rodar o interior do Nordeste, conhecer as famílias, os produtores. Como você tem o produtor do Nordeste, eu brinco, ele é matuto, ele é inteligente. Você toma uma aula. Fazer uma imersão realmente. Isso, né? Você faz uma imersão ali dentro, né? E aí você pode falar que você conhece as tradições, os hábitos e a inteligência do nordestino do interior. É muito diferente.
Então isso a gente tem que levar para fora, potencializar. Então a gente desacelerou realmente por alguns anos, até porque também foram várias frentes, né? Tinha a exportação dos quadriciclos, o shopping latente, a pandemia. Então foram 39 anos, não são 39 meses, né, Júnior? É uma história longa aí, cheia de ingredientes aí no meio do caminho. E a gente veio preparando essa transição para o varejo, mas um varejo profissional, um varejo com produtos diferenciados, com embalagens diferenciadas, trabalhando os biomas que nós temos no Brasil, e essa ativação está sendo realizada agora. E assim, é impressionante. Por onde a gente tem apresentado os produtos, né, a percepção e aceitação é muito boa, né, ela está funcionando muito bem, e isso, até o final do ano nós temos novas embalagens que nós vamos estar ativando, e o projeto em si está começando a funcionar da maneira que era prevista. Foram anos aí de desenvolvimento para a gente poder ter esses produtos diferenciados. E esse paralelo, ele é muito importante. Eu acho que isso aí deveria, com certeza, estar sendo também trabalhado pelos empresários e enfim, em conjunto, setor público e privado, como estratégia para os outros produtos nossos. Tá? Café, né? Nós somos produtores mundiais aí de café. E os principais. Aí você vê, o nosso café, por exemplo, está indo para a China. Você tem lá uma cafeteria gigante que chama Luckin Coffee. Você tem uma ideia, sem ela estar dentro do mercado americano, ela é maior que a Starbucks. Sem ter uma loja ainda dentro do mercado americano. Eles estão vindo para o Brasil agora, já estão começando a abrir as suas primeiras unidades. Ou seja, nosso café vai lá para a China, 30 dias de transit time de navio, isso se não tiver nenhum transbordo, para ser processado, colocado a marca da Luckin Coffee e volta para o Brasil com valor agregado para os brasileiros virem consumir aqui, né, o nosso café. Pela lógica, é uma movimentação desproporcional. É óbvio que eles são grandes, eles vão acabar montando fábrica por aqui também, pela eficiência, né, e pela logística. Mas isso, a gente precisa replicar a marca Brasil, precisa trabalhar melhor isso. Então esse era um desafio que eu tinha comigo, com a marca, com o produto, pelo tempo que eu tenho de conhecimento, né, do setor, pelo envolvimento que eu tenho, de estar ativando os produtos com essa característica. Então, realmente. O mel, ele tá no rol dos taxados entre os americanos ou não? Sim. Tá, no mercado americano, sim. São 2 pontos hoje que estão agravando aí. Mercado americano, né? Todo mundo acompanha aí as movimentações que o Trump solta a cada momento. Hoje ele ainda tem uma sobretaxa. A gente não sabe se ela vai se manter ou não. Isso atrapalhou bastante aí a movimentação de exportação. Até porque, de novo, o Brasil não exporta, né? Geralmente ele é exportado, né? Eu brinco isso aí porque eu já fui presidente do meu setor, da Associação Brasileira dos Exportadores de Mel. E essa estratégia eu sempre tentei bater com os meus pares, né? Eu chamo pares, são concorrentes. O Brasil também não tem hábito, cultura de cooperativismo, né? Brinca que é si contra si todo dia e acabou. Pelo até histórico nosso, crise constante, né? O DNA nosso é isso, é sobrevivência, né? Diferente dos europeus ou dos americanos, que eles se comunicam e sabem jogar o jogo. Então, 85% do nosso mel, antes desses entraves para os Estados Unidos, da sobretaxa, estavam indo para os Estados Unidos. Quer dizer, gente, eles estão zero de estratégia. Se o Trump espirra lá, quebra o setor aqui. Porque uma recolocação de mercado você não consegue fazer de uma hora para outra. E a safra está acontecendo, a produção ela vai acontecendo, né? Então isso realmente, a associação acho que não fez uma estratégia adequada, está sendo penalizada por isso agora. E para complementar, você se acompanhou, o Brasil a partir de setembro está sendo proibido de exportar produtos do mapa para a União Europeia, tá? Isso aí está latente em todo lugar. O que aconteceu? O Brasil tem que cumprir a regra do PNCR, é Plano Nacional de Controle de Resíduos. Isso aconteceu com o mel com 15 dias quando eu assumi lá a presidência da Associação Brasileira dos Exportadores de Mel. E eu tinha recebido um comunicado de um cliente meu da Alemanha e eu avisei o ministério, entrei em contato, falando que eles tinham me comunicado, um cliente meu super tradicional da Alemanha, que o Brasil sofreria um embargo. E o ministério, não, gente, imagina, tá sob controle, isso não existe, é conversa comercial e tal. Resumindo, depois de 15 dias eu estava lá, terça-feira de carnaval, reunido em Brasília, porque realmente tinham publicado e o Brasil estava fora, mais 2 meses estaria fora dos embarques para a União Europeia. E isso, naquela época era o contrário, 80% do nosso mel estava indo para a União Europeia. Então foi um caos, né, uma confusão. Resumo, foram 2 anos
para poder voltar a exportar mel para a União Europeia, porque o Brasil tinha que cumprir requisitos aos quais ele não tinha cumprido. E agora novamente aconteceu. Até o último comunicado, a partir de setembro, produtos de origem animal não podem mais embarcar para a União Europeia. Até lá, embarcou, foi, não embarcou, está bloqueado. Eu não sei, não estou fazendo parte dessas negociações, mas se seguir o roteiro como foi da outra vez, eles usaram o mel. Esse problema já existe há, nem sei, 15 anos atrás aconteceu isso, 12 anos atrás, por aí. Desde aquela época. E aí eles escolheram o mel, porque o mel para eles não afetaria a balança comercial da Europa, até porque estrategicamente eles precisam dos nossos produtos, né, de origem animal. E aí bateram no mel, mandaram o recado, o Brasil trabalhou, cumpriu as regras, fez as análises, fez as parcerias com laboratórios europeus e tudo, e funcionou. E agora veio de novo, e o mel, por infelicidade, acabou indo junto. Eles criaram mais dois tópicos de antibióticos e pesticidas que não estavam contidos no primeiro plano, e acabou arrastando o mel junto, porque o mel, em tese, não deveria estar sendo arrastado para esse pacote do mapa, porque nós fizemos a lição de casa aí nos últimos anos e a gente tem feito todas as entregas, todos os controles que são solicitados, são entregues. Então, nessas duas frentes, para você ver, né, como esse mercado de exportação é vulnerável e precisa ter estratégia, parceria e um bom planejamento. E esse embargo não esteve nas mesas de negociações finalizando o acordo entre Mercosul e União Europeia, né? Eu não sei, eu não participei para poder aí te dar essa característica, mas um embargo como esse, ele não acontece na surpresa. Tá? Eles são anos de visitas técnicas que a União Europeia, foi exatamente como foi com o mel. Eles vieram para cá 1 ano, 2 anos, 3 anos, tem todas as notificações, tem todo um protocolo que pode ser, que tem que ser implementado e cumprido, né? É óbvio que a Europa também, ela também está fazendo o papel dela de defesa do agronegócio, né? Dos seus países. A gente aqui também faria o mesmo. Só que, tecnicamente não foi cumprido. Então, esses avisos são feitos, essas visitas técnicas ocorrem anualmente, e o Brasil não cumpriu. Se ele não cumpriu, ele tem a penalidade. Agora, se seguir o rito que aconteceu no caso do mel, esse retorno também ele não é rápido. Por quê? São análises que precisam ser feitas e comprovadas por meses. Para você comprovar, não basta só falar que não tem aquele problema, você tem que provar. E prova com laudos, com análises, com reconhecimento de laboratórios internacionais. Então isso realmente é um problema que tem que ser bem trabalhado, né? Então por isso que na exportação você precisa pulverizar, você precisa ter estratégias para você não ficar fora aí do mercado. Vamos dar seta e transferir a conversa pro Shopping Parque Botucatu, que é um patrimônio da cidade, uma conquista de Botucatu. Eu me lembro que muitos falavam, conseguimos a independência de Bauru, né? Já temos 12 anos de operação, mas começou muito antes. E eu me lembro que Botucatu tinha algumas histórias frustradas na conquista de shopping, né, Faraldo? Começou com os chineses lá na Rua Amando, com o prédio que hoje é do Torra Torra, que ia ser o shopping, né? Sim. Sim. Depois nós tivemos um projeto na época da associação comercial ali próximo a Dante Del Manto, algo que não vingou. De repente a gente chega num momento em que estava todo mundo descrente de que Botucatu teria o seu shopping, né? Como é que você entra nessa jogada e como é que nasce a ideia do Shopping Botucatu? Hoje Shopping Parque Botucatu, na época Shopping Botucatu. Olha, todo shopping tem uma história, né? Nossa, obviamente a gente conhece a fundo aqui a nossa de Botucatu, mas quando você circula um pouco mais no mercado, cada shopping tem uma história, teve seus problemas, e o nosso aqui cumpriu esse roteiro aí. Então foi realmente um projeto. Eu nunca fui do varejo, né? Era uma novidade para você. Pois do setor de shopping center. Mas eu costumo dizer que o que eu aprendi na parte de exportação, processo, fábrica, o envolvimento que eu sempre tive no meu setor, né? Com todo esse tempo, essas visitas em produtores, esse aprendizado todo me ajudou muito a poder estar fazendo uma imersão em um novo setor, me envolvendo nesse novo setor e poder ter conseguido concluir esse desafio aí grande com sucesso. Na verdade, no local hoje onde nós temos aí o Shopping Parque Botucatu, ele foi concebido originalmente para fazer a expansão da Realeira, tá? Aí, como sempre, né?
O Brasil nunca é na velocidade que a gente pretende. Aí foi, vamos lá, faz o projeto, faz projeto pra lá, pra cá. Aí vamos aprovação de projeto. CETESB, MAPA, Anvisa, toda essa movimentação que hoje ela tá até mais rápida, né? Os processos são digitais, naquela época era tudo no papel. Ela demorou tanto para sair que eu acabei me reacomodando de outras formas, com outras expansões. E aí eu falei, puxa, agora eu vou repensar. Fiquei com o projeto pronto, aprovado, autorizado pela CETESB, né? Para licença de instalação e tudo. Mapa, tudo ok. Mas aí demorou mais, porque o negócio é isso, né? É o time, né? Aquele time passou, eu comecei a rever, falei, puxa, essa área aqui eu vou rever, né? Nesse momento já me acomodei, consegui a produção que eu precisava, as exportações estão acontecendo, deixa eu entender melhor. E aí apareceu um pessoal de fora querendo fazer um projeto na área e tal, fui fazendo alguns estudos, se era para logística, o que é que a gente poderia fazer. E esse pessoal veio no final cheio de segredos e tal. Naquela época o varejo estava muito forte, você pegar 11, 12, 13, o varejo estava muito em evidência, muitos shoppings saindo, né? Muitos projetos, aquilo estava numa expansão forte. E aí nos procuraram no escritório de São Paulo, escritório de arquitetura. Quero fazer um shopping. Aí no final, depois de muito segredo, shopping center. Quero fazer um shopping center. Opa, que bom. Sou de Botucatu, entendo o que cabe, não entendo nada de shopping center, mas eu tô dentro, junto do projeto. Eu não quero vender a área, não quero só ser passageiro aqui, eu quero participar. E aí começamos a fazer as reuniões, uma, duas, três, e aquele negócio ficou confuso, né? No final, resumo, esse pessoal não era especialista no setor de shopping center, né? Eles estavam vindo de paraquedas, pegando aquele boom e dando tiro para todo lado, querendo fazer um shopping aqui em Botucatu. E nesse momento, a hora que chegou no limite, eu também comecei a estudar, entender melhor o setor, o mercado, o momento, né? O que estava acontecendo. E aí chegou o momento, em uma reunião lá em São Paulo, eu me posicionei para eles que eu estava saindo do projeto, porque realmente eles não tinham investidor, eles nunca tiveram um histórico de shopping center. Só blefaram com você. Pois chegou em uma das reuniões assim, um dos caras bacanas que eu brinco lá, não sendo da maneira pejorativa, tá? Porque tem muita gente capacitada lá na Faria Lima, mas a gente sempre usa como referência, né? Um dos caras lá da Faria Lima veio e, pô, Henrique, tem Carrefour em Botucatu? Eu falei com um cara aí, eu acho que ele... Falei, gente, você tá com um projeto, nós estamos na 7ª reunião. Vocês já disseram que fizeram todos os levantamentos. Você vem perguntar pra mim se tem Carrefour em Botucatu? Eu que tenho que perguntar pra vocês, né? E assim, outras coisas nesse padrão. Ali você sentiu, falou, opa. Aí eu falei, gente, não dá. Aí queriam pegar mais área, foi, enfim, umas coisas ali que não funcionaram. Eu falei, olha, é o seguinte, eu vou parar por aqui, não tá dando certo, mas eu vou seguir, tá? Eu vou seguir, eu vou aprender, eu vou estudar. Eu sou da cidade, entendo que nós temos uma característica, um poder aquisitivo, uma renda familiar muito boa da cidade. E eu vou seguir o projeto, né? Não temos nada firme aqui, não temos nada desenvolvido, não tem projeto, não tem nada aprovado, não tem capital financeiro aqui de vocês são um escritório de arquitetura que estão tentando embarcar aí na onda do shopping center. E aí a gente parou por ali, e eu fui para o mercado e fui buscando opções, estudar melhor, consegui um outro parceiro, onde a gente fez o lançamento, né? E depois começamos as obras do shopping foram aí quase 14 para 15 meses, do zero da terraplanagem até a inauguração do shopping. Foi um movimento assim muito forte. E o que é importante, né, que a gente sempre precisa deixar registrado. A partir de 14, foi quando a gente inaugurou o shopping, inverteu. O varejo começou a ter muito problema, né, de liquidez, de consumo, enfim, o Brasil é isso, né? Ele vai sempre nesse... Começávamos a ter problemas políticos, né? O que atrapalhava bastante naquela oportunidade. Sim, bastante. E aí reverteu. Nós inauguramos, todos os shoppings que inauguraram a partir de 14 tiveram muitos problemas, né? De vacância, né? De trazer novas lojas, dos operadores poderem performar. Então isso foi uma característica nacional, não foi? Você não tinha como voltar atrás, né? Não, que eu brinco, shopping é uma Mercedes sem marcha ré, só pode ir pra frente. Não tem mais como, olha, eu brinquei, vou parar. Não dá, você tem que concluir, você tem que andar com ele. E aí, enfim, inaugurado, tivemos todas essas movimentações, tivemos um time de comercialização que veio de São Paulo, então também eles não tinham na época essa afinidade com o interior, também isso era um tema que eu batia bastante com eles na época, né? Falei, gente, a gente precisa ter a conversa do interior, né? A gente precisa ter esse link de comunicação, falar, né? Olho no olho, não é você vir de cima para baixo.
com esse tipo de postura. Então isso tudo a gente foi também mudando, foi climatizando para a cidade. Mas o que é importante, se nós não tivéssemos tido o Shopping Parque Botucatu inaugurado em 2014, de lá para cá, com todas essas crises que tivemos, quando começou a melhorar, que foi 2019, o varejo começou a todo mundo faturar de novo, ficar contente, acelerando as expansões, as franquias todas se movimentando. 2020 veio a pandemia. Aí, shopping center foi super mal representado, né? Teve os supermercados abertos, setores aí funcionando e o shopping fechado, né? Ficamos aí 84 dias de portas fechadas, né? Foi uma experiência incomparável com qualquer outra referência de varejo que possa ter passado, né? Mas de repente você vira notícia pro mundo todo com uma atitude de colocar um drive dentro do shopping. Como é que foi isso daí, Farol? Ali foi uma loucura. No fio da navalha. Eu fui procurar, eu achei notícia acho que no Reino Unido, notícia na Itália. Mais de 30 países. Tinha cliente meu de mel me ligando da Espanha. O que você fez aí, Farol? Foi uma confusão. O que aconteceu? Shopping você tem duas aspirais, eu sempre costumo dizer. Ou ela é uma aspiral positiva, você vai indo, não precisa ser super acelerada, mas ela tá funcionando, e você vai. E vai sendo construído os hábitos de consumo, dos lojistas. E uma aspiral positiva vai embora. E você tem uma espiral negativa. O shopping center com uma espiral negativa, ele é muito perigoso, porque o peso dele, o custo dele operacional é muito caro, né? E se você não segura isso rápido, cara, você derrete. E aí chegou um momento, 84 dias com as lojas fechadas, parada. Eu lembro até hoje as mesas, né, as cadeiras em cima das mesas da praça de alimentação. Não existia ainda a divulgação de nenhuma vacina. Quer dizer, tava num túnel escuro. E aí começaram os lojistas, Henrique, eu vou embora, Henrique, eu vou parar, Henrique, não sei o quê. Eu falei, gente, se vocês forem embora, vocês vão perder todo o capital que vocês investiram 6, 7, 8 anos aqui. Porque é o contrato que vai valer, vocês vão ter prejuízo, vamos junto, quem ficar junto a gente vamos jogar o jogo juntos, né? E aquilo foi indo, aí eu falei, puxa, a gente precisa fazer alguma coisa pra mudar a percepção das pessoas, tirar o foco do problema e ter algum outro foco diferente, porque realmente tava anunciando o fim do mundo ali, né? Em algum momento, não tem solução, shopping fechado, pessoas, né, morrendo, aquela situação sem controle, né? Até aquele determinado momento. E não era só aqui, né? Era mundo afora, aí questões políticas junto, aquilo foi virando uma confusão e você não tinha uma referência, porque quando você vai conduzir um problema e você tem alguma referência de lugar para você se abastecer de informação, você consegue pelo menos saber um caminho e traçar um paralelo. Ali não existia, né? Partiu do zero, nunca na nossa história aí recente a gente teve uma pandemia como essa, né? Com um comércio do tamanho que a gente estava fazendo hoje, mundo afora. Aí foi. Puxa, vou colocar quadriciclo dentro do shopping, vou colocar o TV, vou. E aí uma conversa lá, tava até com o Pardini, porque a gente também foi conduzindo juntos, né? Ele também não parava, né? Nossa, ativo super, né? E a gente vinha conversando, né? Porque eu também captava muita informação do varejo, de outras cidades, trazia, a gente compartilhava, né? E comercialmente era a área que mais estava sendo penalizada, né? O setor do varejo e o shopping center em si, onde gera muito emprego, muita família ali comprometida. E aí, o Pardini queria botar quadriciclo e tal, ele foi colocar carro, vamos colocar carro, ele também já bateu também com esse mesmo caminho, a gente conversando. Ele falou, pô, se colocar os carros pra dentro e tal, eu falei, olha, a gente tava pensando em fazer um drive-thru. Ele falou, drive-thru indoor, e foi, e nasceu ali, a gente acabou colocando, falou, vai dar problema? Ele até falou, vai dar problema nacional. Eu falei, poxa, mas então a gente tá combinando. Aí, o que a gente fez? Tinha sido aprovado até aquela época o drive-thru. Só que a legislação ela não dizia se era indoor ou outdoor. Exatamente, ela deixava brecha, né? Ela deixava brecha, estava aberta. E aí eu falei, poxa, então nós vamos fazer uma ação de quinta a domingo, tá? De drive-thru indoor. Eu vou abrir as portas do shopping, os carros vão entrar, a gente vai arrumar os quiosques e tudo, já fizemos os testes, o piso aguenta, a estrutura passa, já andei com os carros lá dentro, isso aí tá tudo ok e vamos dar o próximo passo. Beleza, vamos. Né? Ligamos pro bombeiro também, conversamos com o bombeiro antes, tudo, né? Pra poder saber se tinha algum problema técnico nesse sentido. Eu falei, Henrique, nunca tivemos referência desse jeito. Era novo pra todo mundo, né? Ok e tal, enfim. O que a gente achou que seria básico e necessário, a gente comunicou,
e participou aí as pessoas que a gente entendeu que deveriam ser comunicadas. E aí nós começamos na quinta-feira. Quinta-feira de manhã, começamos lá e começamos a divulgar e tal. Aí já veio a Rede Globo de Bauru, né? Veio pra cá cedo. Ia fazer uma cobertura, beleza, pode vir e tal. Começamos lá a mostrar os carros entrando e tal. Terminou a matéria, tá bom, ok. Aí ele falou, Henrique, São Paulo ligou, quer fazer, na sequência. Tudo bem, então vamos lá. Emendou São Paulo. Aí terminou, ele falou, beleza. Não, agora a Nacional quer fazer. A Globo Nacional. Eu falei, ixi, o negócio tá esquentando. Tá tomando uma proporção que a gente já imaginava. Eu falei, tá bom, vamos lá, vamos fazer. Aí fizemos Nacional. No que eu saí dali, aí eu já fui pro WhatsApp, fui olhar. Cara, a gente tava assim, subindo. Ainda não estava no topo da folha. Eu tava subindo pro topo. Tava lá embaixo, começou a subir. Aí chegou o final do dia, de tarde, a gente já tava no topo da folha. Porque era a gestão Dória. Não lembro, a secretária dele da indústria era uma mulher. Eu lembro dela. Ela tava sempre em evidência. Já a folha já começou a provocar, né? O governo de estado, como é que pode e tal, em Dória, lá dentro, né? Essa movimentação. E começou. Aí, quinta, final do dia, aí já chegou no topo, final do dia, ela já se manifestou dizendo que ia checar, mas acho que isso não poderia ser feito, que não era correto e tal. É a única coisa que ela iria falar mesmo, porque se ela fala que está correto, mas todo shopping queria abrir e fazer isso, o nosso fisicamente, tecnicamente, ele podia estar fazendo isso. Depois foi até comprovado com laudos. Mas ela começou a posicionar dessa maneira, aí a Folha começou a bater em cima. Aí a Globo chegou, Henrique, amanhã cedo, que é Fátima Bernardes ao vivo, mas não sei o que lá ao vivo. Falei, gente do céu, os caras vão me fritar. Não vou. Falei, vamos seguir, né, com o nosso roteiro aqui de ficar até domingo, vamos atender o público, dar apoio para os lojistas. O foco era realmente tirar o foco do problema e que eles possam estar se reabastecendo, porque eles começaram a ser entrevistados e tal, e realmente começou a tirar o foco do problema e começaram a acreditar que tinha um movimento aí que podia estar acontecendo. Então aquilo começou a funcionar. Eu falei, eu não vou porque eu já começou a viralizar. E é impressionante, quando o negócio começa a viralizar, nunca tinha participado de uma movimentação dessa. Você, a vida inteira, né, no setor, dá aula disso. Mas você perde o poder da informação. Aquela informação não é mais sua. Porque você começa a ver informações nas mídias sociais e fala, mentira, não é isso. Mentira, isso aqui tá errado. A tua opinião ali já ela passa a interferir muito pouco naquelas informações. Naquele momento eu falei, se isso aqui amanhã ao vivo, o pessoal vai começar a me entrevistar e começar a me questionar. Te colocar na parede. E é óbvio que eles iam fazer isso. A Globo era esse o objetivo, porque a Globo depois nos próximos dias também ficou ali acompanhando e tal. Matéria, né? Eles estão se movimentando. E eu falei, puxa, eu não estou preparado para fazer essa movimentação, né? E eu cancelei não dei não aprovação. Aceitou, Não aceitei, não dei aprovação para nenhuma dessas, né? Todas que estavam vindo, falei, pode parar, se vocês quiserem vir aqui filmar, ok, a gente documenta, não tem problema, são bem-vindos. Mas eu fui controlando, porque as informações, a gente ficou assim, ficou quase uma semana top da Folha. Top. Número 1 ali e batendo. Pra você ter uma ideia, sexta-feira chegou uma pessoa que queria entrar a pé, não podia, tinha que entrar andando, não poderia, tinha que andar de carro, tá? Aí o segurança segurou, me chamou, o bombeiro tava lá e tal, e o cara fez um alvoroço ali, não pode, você tem que comprar, né, pela internet, você vai entrar com o seu carro, vai parar na frente da porta, um negócio único, você vai pegar o produto e você vai seguir, poxa, não vai ter contato. Tal. Beleza, o cara saiu meio azedo, dali foi. Aí daqui a pouco ele voltou com um carro, com um Uber. Entrou com um carro, não sei se era Uber, que ele entrou com um carro. E deu uma coincidência, eu tava em frente a Americanas. E eu vi o cara parando o carro e abrindo a porta para descer e tal, fazendo um movimento ali. Eu já chamei o bombeiro segurou, ele entrou para dentro do carro, também contrariado de novo. Pegou as coisinhas dele lá de compra, que ele eventualmente tinha feito, e saiu. Bom, sequência. Isso foi de manhã. De tarde o cara chega para pedir entrevista. Eu não vou falar o nome da rede, né? Uma rede nacional. Ele era repórter. O cara era um repórter, rede nacional grande. Filtrado como, três grandes. Como consumidor. Pois é, imagine um cara desse, se solta na mídia. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é picaretagem, eu tô aqui a pé, eu tô comprando, eu tô andando, tô colocando as pessoas em risco. Ele tentou pegar alguma coisa errada ali. Ele tentou induzir a má fé ali, a falta de instrução de alguém do nosso time, ou de segurança, ou de bombeiro, ou de alguém, para poder deixá-lo entrar. Ele queria dar um furo ali
negativo, né? Pro evento ali, pra movimentação que a gente tava fazendo. Ele fez até um personagem, então, de brigar, de querer... Sim, ele tava sem nada, ele não tava com roupa nenhuma da rede nacional que ele tava de televisão. A imprensa é um perigo, hein? Então, você imagina, olha só, colega seu aí. Você imagina se ele dá esse furo, né? Olha a situação que a gente ficava. Então, assim, na sexta de tarde a gente foi notificado pelo Ministério Público para prestar esclarecimentos sobre o evento e pediu laudos de análise. Nós providenciamos, chamamos o pessoal de primeira linha que faz Einstein, que faz todos os hospitais e grandes empresas de São Paulo. Ele veio, fez. Nós tínhamos que entregar isso aí até segunda-feira, 5 horas da tarde, né, para o Ministério Público aqui local. E que eu acho que também eles tomaram uma atitude correta, né? De prestar esclarecimentos mediante a repercussão que o evento aconteceu. Nós fomos tratados aí com muito respeito com essa movimentação. Acho que eles fizeram um trabalho de acordo. E nós entregamos na segunda-feira de tarde todos os laudos. Pra você ter uma ideia, a unidade de medida ela chega até 1000, né? Unidade de medidas lá de dióxido de carbono presente no ar. Eu lembro até hoje, veio um senhorzinho lá de São Paulo, eu atendi ele, ele chegou e tal, ele tava todo... Ele respirava. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, nossa, isso aqui tá em todo lugar. Eu que vou fazer a análise. Eu falei, quem tem que estar com medo sou eu. Não, eu falei, não vai sobrar pra ele. Eu que tenho que estar com medo. Ele fez em todos os corredores, dentro das lojas. Foi assim, um negócio técnico mesmo. Eu falei, nossa senhora, esse negócio aqui agora, né? Ok, vamos cumprir o protocolo. Isso ele foi cedo, chegou às 7:30 da manhã lá e colocou as maquininhas, começou a aferir, carro entrando e movimentando, ele começou, aí foi umas 11 e pouco, meio-dia, eu fui lá falar com ele. Ele já tava com sorrisão. Eu falei, e aí não deve ter dado muito problema. Ele falou, tá mais limpo que São Paulo ainda. Falou assim, nem falou o número. Tá mais limpo que São Paulo, tá dando 180, 90, 200 e pouco. São Paulo bate 700. Eu falei, então, não, tá. Então, vou continuar. Ele ficou lá o dia inteiro, fazendo todas as aferições e tal. Soltou todos os laudos, né, no domingo, na segunda a gente já colocou na resposta ao processo. E na terça ou na quarta-feira o Ministério Público se manifestou, respondendo, né, dizendo que a gente estava cumprindo dentro dos protocolos necessários de saúde, que a gente não colocou nenhuma família, nenhuma pessoa em risco e, enfim, foi positivo. Ainda parabenizou o ato de empreendedorismo num momento tão difícil e tal, então foi bem. Puxa, e foi o momento mais tenso da história do shopping, na sua opinião, ou não? Foi por ser a pandemia, né? Ah, sim, sem dúvida. Ele como um todo, sem dúvida nenhuma, foi assim, uma experiência de gestão, né? Do negócio em si, das pessoas envolvidas, o pós-pandemia, né? Os problemas que as pessoas, os lojistas acabaram tendo todos, né? Porque estancou as receitas. Nós quisemos implementar também um marketplace para vender pelo digital, fizemos implementação para os lojistas, entrega gratuita. Então, assim, foi um exercício full aí em todas as frentes e você lembra, logo nem terminando a pandemia, nós fizemos um retrofit no shopping, pintamos todo o shopping, demos uma atualização. As pessoas que iam lá para fazer obra e pintura falaram, não, mas é só orçamento, né? O shopping parou, os shoppings pararam. Ele falou, ninguém tá fazendo nada. Eu falei, se eu esperar isso, eu tô morto, né? Se eu esperar acabar a pandemia, esperar as pessoas voltarem pro shopping, a gente tem que, de novo, ser diferente e poder ter uma característica que o pessoal vai sentir mais segurança. O shopping tá limpinho, pintado, tá pronto para receber as pessoas de novo. Isso pra gente estrategicamente foi muito bom. Trouxemos mais lojas, as pessoas também tiveram uma percepção de mudança, de tirar aquele semblante da pandemia, né? Isso também foi bem positivo, mas sem dúvida foi uma experiência única aí para recordar pro resto da vida também. Sem dúvida. 12:42, rápido break, daqui a pouco a gente volta com o Radar entrevistando o Henrique Faraldo aqui. 12:46, voltamos aqui com o Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você. E olha, se você está procurando peixes e frutos do mar de qualidade aqui em Botucatu, eu tenho uma dica muito especial que é a Igor Peixaria, viu? Lá você encontra peixes sempre fresquinhos, selecionados com muito cuidado e prontos para fazer a diferença nas suas refeições. Além de saborosos, os peixes formam uma excelente fonte de proteína e ômega 3, levando mais saúde e mais qualidade para o dia a dia da sua família. E o melhor, na Igor Peixaria você encontra variedade, atendimento de confiança, aquele cuidado de quem entende do assunto. Fica na Tenente João Francisco 386, Vila dos Lavradores, bem pertinho aqui da rádio. Agora você pode fazer as suas encomendas também pelo WhatsApp
Anote aí, 99781-2200. Tem o telefone 3361-6010. Passe na Igor Peixaria e descubra por que ela é referência quando o assunto é peixe fresco e frutos do mar. Igor Peixaria, amor de família pelo seu pescado. O nosso convidado hoje é o empresário Henrique Faraldo. Faraldo, Botucatu tem um shopping hoje graças, vamos dizer assim, nós temos uma população de aproximadamente 150 mil habitantes, mas a Unesp, ela é, digamos assim, um fator preponderante para a economia do município. E quando a gente fala em Unesp, a gente tem que lembrar do nome do seu pai, que foi um dos atores principais, um dos protagonistas para construir a história da Unesp aqui em Botucatu, né? Que sentimento você tem quando a gente traz ao farol esse tipo de resgatar essa informação, que muita gente aqui de Botucatu não sabe, mas o Faraldo, pai do Henrique Faraldo, foi um dos responsáveis, talvez o principal responsável pela Unesp aqui em Botucatu. Olha, Júnior. E se não fosse a Unesp, nós teríamos uma outra situação econômica, nem shopping existiria, né? Sim, não, com certeza. Esse trabalho na época que o meu pai fez, deixando até registrado que ele nunca foi político, né? Exatamente. Ele nunca foi político. Nunca. Então, até teve oportunidade, mas nunca foi. Ele foi jornalista e advogado. E advogado naquela época que advogado era advogado, médico era médico, né? Aquele da família, enfim, diferente não que, de novo, hoje sendo pejorativo como funciona atualmente. Mas é diferente, né? De 40, 50 anos atrás do que a movimentação dos dias de hoje. E ele, por conta própria, também por ser botucatuense, se empenhou muito para poder iniciar com essa ideia aí e fazer com que essa ideia da Unesp, que era ainda antigamente o Hospital de Tuberculose, pudesse virar aqui a Unesp que hoje nós temos e que serviu de alavanca, serviu de base para a nossa cidade crescer, né, nas últimas décadas. Ele tinha na época uma relação com o Jânio Quadros, ele estudou uma época com o Jânio, então ele criou uma boa relação. E aí foi um dos pontos fortes que ele conseguiu, né? Não tem como você trazer uma universidade, um hospital desse tamanho para uma cidade como Botucatu, né? Sem ter uma relação aí política que ele pudesse ser favorável para poder trazer para cá. Então, sem dúvida, ele foi aí um dos principais responsáveis na época. Pode não ter tido tanta repercussão dessa forma, porque, de novo, ele não era político. E político que ganhava holofote, né? Sim. Carvalho Pinto, na época, era o governador, Sim, né? O Jânio sim. Quadros, ele era um político ainda jovem, mas já em expansão na sua carreira política, né? Exatamente. Então, por isso, ele não teve essa visibilidade toda, que além dele não ser político, ele também nunca teve nenhum cargo dentro da Unesp, né? Ele poderia por ter algum tipo de privilégio, né? Por ele estar envolvido em toda essa estruturação, ter nascido lá já como um diretor, ou enfim, como alguma responsabilidade até com respaldo financeiro, ele nunca teve, nunca recebeu R$1 lá de dentro. E ele realmente, né? Com todas as histórias e conteúdos que tem aí, as pessoas que são da época, todos os anos também chamam minha mãe, chamam lá a família também para prestar uma homenagem dentro da Unesp. Isso aí é um trabalho bastante respeitoso até hoje. E ele conseguiu fazer essa virada de chave para a cidade. Então isso realmente, de alguma forma, me dá uma responsabilidade também pesada, né, nesse sentido, que ele que trouxe. E o link do shopping também é uma virada de chave para o município. A Unesp, eu lembro uma vez que o Dr. Joel Espadário comentou que na época dele a Unesp significava uma receita até 2 vezes a receita do município, né? Até a gente vê uma disparidade hoje. Me corrijam aí se eu estiver errado, mas os últimos números que eu tenho, me parece que a Unesp hoje gira em torno de 250 milhões de reais, um pouco mais ou um pouco menos, e o município nosso está batendo quase R$1 bilhão. Vai bater R$1 bilhão no próximo. Vai bater R$1 bilhão, né? Então você vê, o município veio crescendo bastante, e a Unesp lá atrás, sem dúvida nenhuma, imagine você ter uma entidade como essa, de qualidade, de um nível intelectual na cidade, girando 2 vezes o valor do município. Isso é ouro, né? Para qualquer cidade, né? E está trazendo qualidade, está trazendo profissionais qualificados, com cultura, com bons hábitos, com boa educação. Então, sem dúvida nenhuma, a Unesp deu um lastro para a cidade, para poder crescer, e que deu, consequentemente, um lastro para a gente poder construir o shopping aqui na cidade, em uma cidade de 150 mil habitantes. E uma característica também, Júnior, é que o shopping nasceu maior do que a cidade.
Às vezes as pessoas falam, vai lá no shopping, olha, tem loja vaga ainda até hoje. O Shopping Parque Botucatu, ele já nasceu com expansão. Ele nasceu grande. Né? Ele já nasceu, o Shopping Parque Botucatu, ele é um shopping que ele poderia ter nascido desse tamanho em Ribeirão Preto, em Rio Preto. Né? Então, nos últimos anos, a gente vem trabalhando a locação dessas lojas. Não é que o shopping tem uma vacância grande. Realmente ele nasceu grande, nasceu preparado para o crescimento, ele nasceu preparado para o crescimento da cidade. Né? E hoje, comparando com outros shoppings do interior, a gente está muito bem, né? Quanto à locação, as novas lojas que estão vindo, porque quer queira ou não, gente, hoje um empresário montar um negócio com uma taxa de juros, como ela está hoje, uma Selic na base que está hoje, nós temos aí grandes empresas, grandes grupos que nunca tiveram problemas financeiros, né? E que sempre estiveram tomados financeiramente, porque faz parte do negócio, né? Toda empresa, todo empresário, em qualquer tipo de segmento, ele demanda caixa e o banco está lá para isso. A instituição financeira foi feita para emprestar dinheiro, para a máquina rodar, mas dentro de juros aceitáveis. Agora, não existe negócio hoje que possa absorver um dinheiro barato hoje. Você coloca Selic e qualquer coisa, é 20%. Né? Que negócio que consegue pagar uma taxa dessa? Então você tem visto da pandemia para cá, de 2020 para cá, empresas que estavam tomadas com uma taxa de juros, né, Selic chegou a 4%, 5%, 6%, mais alguma coisa, né, que era aceitável, imprevisível, que eles poderiam entender que uma taxa ia mudar tão rápido pela pandemia, por tudo que aconteceu, né? Não só o governo do Brasil, mas vários governos se endividaram por causa disso, e gerou inflação. Mas essa característica ela é latente, porque o varejo em si precisa de muito dinheiro. Né? O digital da pandemia para cá também cresceu bastante. E agora, recentemente, a gente tem visto algumas coisas se reverterem. Tá? O mercado americano, o shopping voltou a aumentar consumo. Essas percepções do digital, muita troca, né? As vendas que tem que fazer muita troca e tal. Produtos que apresentam na internet com uma característica e chegam fisicamente com outra. Então, assim, eu acho que ele chegou num limite e agora está numa transição. Então, você crescer um shopping center com mais lojas e uma situação financeira como essa, não é fácil. Não é fácil para Botucatu, não é fácil para Bauru, não é fácil para qualquer outra cidade. Então, isso também faz parte, né, de um trabalho grande para poder não só inaugurar o shopping, mas fazer com que ele fique viável. E o Shopping Parque Botucatu é um shopping viável, é um shopping saudável, é um shopping que funciona, é um shopping que está crescendo, ativo. Nós vamos agora também, nesse segundo semestre, fazer a pintura, um retrofit de novo do shopping, né? A parte interna também, nós vamos fazer alterações. E isso é latente do dia a dia, né? Para a espiral continuar positiva. São quantas pinturas e repaginadas em todos esses anos? Por exemplo, eu vejo o shopping de Piracicaba, nada contra, ele continua a mesma cara já há muito tempo, né? E você vai mudando a cada quanto tempo? Olha, geralmente a cada 4 anos. Em torno de cada 4 anos. E a média é maior do que isso em shopping. É maior, você tem shopping, né? Que fica 15 anos sem mexer, não alteram nada da parte externa. Agora, você não pode esperar o problema acontecer. Você tem que estar construindo ele antes. Por quê? A percepção do varejo, as pessoas têm acesso. Então, se nós não tivermos um bom shopping aqui, um bom mix de loja, um bom atendimento, né? Para a gente poder acolher os nossos clientes e fazer a visita recorrente, esses clientes vão para outras cidades. E depois, para você retomá-los, é mais difícil. Né? Então, isso a gente tem que estar realmente sempre atento. Sempre atento. Eu estive agora viajando, fiquei vários dias, o total da viagem foram 45 dias aí rodando lá pela China. E visitei shoppings, lá para você ter uma ideia, de 1.300 lojas. Shopping que passam 60 milhões de pessoas por ano. É impressionante o tamanho, 400 mil metros quadrados de ABL. São assim, o varejo na China, visitei mais de 20 shoppings lá, de várias características, né? Desde alto padrão, médio padrão. Então, isso também a gente precisa estar se atualizando, trazendo essas questões que são adaptáveis aqui para o nosso varejo, para os nossos lojistas e para os nossos consumidores. Porque, de novo, o shopping com uma espiral que não seja positiva, depois para você reverter isso, é muito custo, é muito peso. E o próprio lojista, com essas características que a gente tem hoje de custo financeiro, de dinheiro e tudo, se o shopping não estiver legal, você pode dar a loja para ele sem custo. Ele não vai. Já tem casos desses, não vou citar o nome aqui, mas tem shoppings aí que hoje, se você quiser, ele vai lá, te dá a loja sem custo, sem aluguel, sem nada, para você montar a sua loja lá. Mas o lojista não vai, porque o custo dele de estar num bom shopping que tem receita, né, dos funcionários, de montar a loja, é o mesmo que ele vai ter num shopping que não performa.
é óbvio que ele não vai. Faraldo, você vai ter que responder em 1 minuto aqui. Bom, o Henrique Xará tá mandando um abraço para você. E a Cristina Espadim, ela fala: Júnior, boa tarde. Olha, uma entrevista, ela tá parabenizando pela entrevista, orgulho de ser botucatuense, falando da sua coragem, da sua família. E ela pergunta uma curiosidade arquitetônica. Ela fala que o shopping parece um navio. Teve alguma inspiração? Boa, obrigado aí pela pergunta, obrigado também pelos comentários. Sim, o arquiteto que fez o shopping aqui, que fez o projeto do shopping, ele chama Dória Lopes e Fiuza. É um arquiteto hoje, na época ele já era um arquiteto muito bem conceituado no setor de shopping center. Eu acho que até hoje deve ter feito mais de 200 projetos. E uma das características foi essa, né? A modernidade, a percepção de que você estivesse num grande navio, num transatlântico, né? Na praça de alimentação, transferindo isso para a percepção dos clientes. Um shopping térreo, né? Agradável, você não tem a verticalização, que é difícil você levar o cliente para os próximos andares, acessibilidade total que você tem dentro do shopping. Então, essas características continuam sendo super atuais. As pessoas, os lojistas, a expansão, que visitam o shopping, quando ele de fora já vê que é um shopping que não perde nada para uma grande cidade. E dentro do shopping, você tem uma percepção que você pode... Você está em Botucatu, mas você pode estar dentro de São Paulo, dentro de qualquer outra cidade, porque a característica do shopping realmente ela é moderna, atual e se encaixou muito bem. Faraldo, ficaríamos tranquilamente a tarde inteira falando do shopping Botucatu, contando histórias do Shopping Parque Botucatu. Muito obrigado pela sua entrevista e por aceitar o nosso convite aqui na Prever FM. Eu que agradeço, é um prazer poder participar aqui com vocês, é um prazer poder empreender na nossa cidade, né? E poder estar gerando aí, o shopping hoje gera 1.350 empregos. Puxa vida. São 1.350 famílias hoje que trabalham, que dependem, né, desse destino. São mais de 350 mil pessoas que passam dentro do shopping todos os meses. Então isso é um orgulho. Parabéns, Faraldo, por toda essa história. A gente percebe que você se emocionou. Então tem muita história boa para contar e mais um empreendimento, a sua família assinando mais um ponto histórico de Botucatu. Para a gente é sempre um orgulho ter famílias que empreendem em Botucatu e constroem a história. Parabéns. É isso. Obrigado a todos, um bom dia e uma boa semana. Valeu. Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.